Feliz sábado, aqueles que eu não cumprimentei. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu fiquei pensando, sempre temos famílias viajando, né? Temos amigos aí viajando, que fazem parte da nossa congregação, mas hoje estamos aí com a igreja cheia pela graça de Deus. Convido então os irmãos a abrir a Bíblia no livro, na carta, aliás, de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3. Encontraram? Vamos fazer mais uma oração. Santíssimo Deus, bom Pai, louvado seja o teu nome. Pedimos mais uma vez a instrução, a inspiração do teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas de sua glória, presta atenção, aqui é uma oração, né, de Paulo aos Efésios. No meio da carta tinha essa oração: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tem muita coisa boa nessa oração, muita coisa para ser estudada, nesse pequeno texto da Bíblia. Eu quero dar aqui um destaque para nós hoje, para a palavra que está no verso 18. A palavra é profundidade. Profundidade. O que é profundidade? Eu dei uma pesquisada no dicionário Aurélio. Existem muitas definições, várias definições para profundidade, e eu destaquei algumas que eu acredito que tem relação a esse desejo aqui de Paulo, apesar de não ter ido a um hebraico, né? Me prendi ainda ao bom e velho português, e diz assim algumas definições para profundidade: grandeza, aquilo que vai além das aparências; o âmago, a parte mais difícil de penetrar ou atingir, ou uma das dimensões, né? Quando a gente olha o Gil está acostumado a essas medidas, né? A gente usa muito, né? Quem trabalha em construção, né? Altura, largura, profundidade. E eu queria fazer aqui uma dinâmica rápida com as crianças, uma experiência. Eu quero ver se elas conseguem prestar atenção ou compreender. Então, crianças, olhem aqui para mim. Os adultos podem também participar, não se preocupem, não é um hipnotismo, tá? É só um exercício visual. Então eu queria que vocês fechassem um dos olhos e peguem assim dois dedos, ó. E agora com um olho fechado, hein? Olha, põe assim nessa direção os dedos, de forma que o dedo de trás se esconda no dedo da frente. Vocês conseguem perceber? A gente olha com um olho só, o meu dedo é um pouquinho maior, de trás é um pouquinho maior. Eu abaixo um pouquinho a mão, eu consigo fazer com que ele se esconda bem atrás, de forma que eu não vejo esse segundo dedo. Certo? Agora, abram o outro olho, olhem com os dois olhos. Deixe assim bem centralizado, vejam com os dois olhos. Vocês conseguem esconder o segundo dedo?
olhando com os dois olhos. Não dá para esconder. Aqui tem um princípio interessante, é o princípio da profundidade. Então, quando a gente olha com os dois olhos, não foi à toa que Deus nos criou com dois olhos. Nós temos uma noção maior, uma visão maior dos objetos. A gente consegue enxergar além. Então, existe aí um contraste entre um olhar superficial e um olhar em profundidade. Então, dentro do conhecimento da Bíblia, nós precisamos aprender a olhar os elementos bíblicos, as verdades bíblicas com profundidade. Existem muitos cristãos, muitos teólogos que têm uma visão monofocal, né? Dentro de elementos preciosos da palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente fala sobre Cristo, ele foi Deus ou ele foi homem? Ele foi os dois, mas muitos acabam tendo essa visão limitada em relação à cristologia, colocando Deus simplesmente como homem. Na época de Jesus, foi uma grande dificuldade aceitar a divindade de Deus. Os fariseus acharam uma blasfêmia, né? Como pode esse homem perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então existe aí uma visão limitada sobre a pessoa de Cristo. Então um olhar limitado em Cristo faz com que a gente enxergue somente uma de suas facetas, digamos assim, né? Mas a Bíblia, ela é clara. Quando nós lemos com atenção, deixando que o Espírito Santo fale a nós, João, capítulo 1, deixa muito claro, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. E próprio capítulo 1 fala quem é este Verbo. O Verbo, no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós precisamos ter essa clareza sobre a personalidade de Deus sendo realmente de Cristo, sendo realmente Deus. No livro Mensagens Escolhidas tem um texto que diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Cristo fez todas as coisas, existiu antes de todas as coisas. Cristo era essencialmente e no mais alto sentido Deus. Essencialmente e no mais alto sentido Deus. Estava com Ele, estava com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um como Pai. Era Ele a excelente glória dos céus. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque existem muitas pessoas, inclusive no meio das nossas fileiras adventistas, pessoas que não creem na divindade de Cristo. Mas nós precisamos olhar com profundidade esta verdade, né? E a outra verdade, que também existem pessoas, né, no mundo teológico que não creem em Deus, em Cristo, sendo um homem, né? Hebreus, no capítulo 2, nós temos alguns textos que diz assim, né? E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2, 14. E o verso 17 também complementa. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então aqui nós temos esse Deus, esse Verbo, participando do quê? Da nossa natureza, da nossa humanidade.
Na meditação exaltai-o, verso de 1º de março, diz assim: a doutrina da encarnação de Cristo em carne humana é um mistério. É um mistério. Como explicar, né, os pormenores, como pode o Espírito Santo, né? Mas o mistério que esteve oculto desde os tempos, desde todos os séculos, em todas as gerações, Colossenses 1:26, é o grande e profundo mistério da piedade. Cristo não simulou, presta atenção agora, Cristo não simulou que assumiu a natureza humana. Ele verdadeiramente a tomou sobre si. Realmente possuía a natureza humana. Então isto é um fato. Cristo era então divino e era humano. Esse é um olhar em profundidade das verdades sobre Deus. Ainda sobre a humanidade, que existem também muitos nas fileiras adventistas que não conseguem captar essa profundidade da humanidade de Cristo. Mensagem Escolhida, volume 3, diz assim: muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que ele era divino, que não podemos vencer como ele venceu. Mas Paulo escreve: pois ele evidentemente não tomou a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Eu acabei de entregar para o Sérgio um livro, né, das Testemunhas de Jeová, muito bom esse livro. Recomendo para quem não tem ainda. O livro foi escrito pelo pai do nosso pastor Milton, pastor Andrade, esqueci o nome do pastor? Manuel, isso. Pastor Manuel Andrade, explicando em detalhes, com profundeza, porque as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus Cristo era um anjo. Era um anjo. Então, existem muitas informações, nós não vamos se aprofundar nesse tema, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, nós precisamos diariamente estudar e nos aprofundarmos cada vez mais, né? Um olhar cada vez mais profundo nas verdades da Bíblia. Mas precisamos entender essas bases, né? A parte clara que existe nessas verdades. Outro exemplo que nós podemos citar sobre esse olhar em profundidade de verdades bíblicas, por exemplo, justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia precisam ser compreendidas juntas. É como falar da lei e da graça. A justiça e a misericórdia. A justiça está atrelada ali à lei, né? Muitos levam para o lado do legalismo, se firmando ali, né, na obediência, seguir estritamente as ordens de Deus, e esquecem do lado da misericórdia, né? E outros vão para o liberalismo. Tem um texto que está na Review and Herald de 1881, diz assim: desde a queda do homem, o governo moral de Deus e sua graça são inseparáveis. Desde a queda do homem, o governo moral de Deus e sua graça, o governo moral de Deus e sua graça são inseparáveis, andam de mãos dadas em todas as dispensações. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10, texto lindo, né? Profundo. Então nós precisamos entender isto. Eu queria perguntar para os irmãos agora: que outros elementos os irmãos conseguem lembrar agora, a partir dessa premissa de um olhar mais profundo em relação a verdades bíblicas? Que outras verdades, que outras coisas, principalmente sobre Deus, nós podemos entender mal, ou precisamos entender de forma unida, ou
duplicada, ou junta, né? Inseparável. Que coisas os irmãos lembram aí que nós temos que unir? Por exemplo, a gente fala fé e obras, né? Justiça e misericórdia, sim, nós falamos a lei e a graça, né? Sim, amor e o perdão, né? Sim, o que mais? Crer e batizar. Se não crer e não batizar, não será salvo? O que mais? Fé e obras, né? O Espírito Santo é uma força, faz parte da humanidade. Sim, a natureza do Espírito Santo também precisa ter esse olhar profundo, né? Ele não é só uma força ativa, né? Ele é uma força, mas ele também é um ser pessoal, um ser presente, ele fala, ele, né? Deus amava o pecador, mas odiava o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Boa, muito boa. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O ódio e amor em uma pessoa, pode? Né? Isso faz parte da essência de Deus, né? O que mais? Talvez uma falsa predestinação, né? Porque a Bíblia fala, né? Nós fomos predestinados, né? Mas um olhar superficial da predestinação não vê o livre-arbítrio por trás da predestinação, ou seja, o livre-arbítrio está junto, né, da predestinação, da verdadeira predestinação, né? Muito bom. Outros elementos também que eu anotei aqui que nós poderíamos pensar, Paulo enfatizava bastante, né, o Cristo morto e o Cristo ressuscitado, né? Cristo morto, Cristo ressuscitado. Outra coisa que precisa andar junto também, a justificação e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, um olhar superficial nas verdades bíblicas pode fazer com que a gente tenha um conceito errado do que realmente a palavra de Deus quer nos mostrar. Mas o ponto mais importante, o destaque que eu queria dar na mensagem, para a gente chegar nas nossas conclusões da profundidade, era realmente falar sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o tema central ou não é da palavra de Deus? Sim, a cruz de Cristo é o tema central. O sangue de Cristo, ele une Gênesis ao Apocalipse. Então, existe uma centralidade na cruz de Cristo. Nós entendemos esse papel, né, de Cristo e essa importância, mas se nós olharmos, existe algo mais ainda no ministério de Cristo, além de Cristo Cordeiro. Cristo na cruz não é Cristo Cordeiro? Cristo, além de Cordeiro, ele também foi o quê? Sacerdote. Então, se nós olharmos esta verdade dentro do plano da salvação, nós veremos Cristo na cruz e também Cristo sendo nosso sumo sacerdote. Se vocês olharem mais uma vez, é interessante. Se nós olharmos com os dois olhos, o primeiro dedo continua no centro, continua na frente. Nós centralizarmos, né? A cruz de Cristo não deixa de ser o tema central. Mais além, um olhar mais profundo e um olhar importante para o nosso tempo é entendermos esse lado sumo sacerdotal. Dentro da cruz de Cristo, nós temos aí Isaías 53, entendemos claramente esse lado substitutivo de Cristo. Cristo tomando o nosso lugar. Isaías 53 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Cristo sendo
nosso substituto. E disso nós não temos controvérsias em relação a isso dentro do cristianismo, eu acredito. A cruz de Cristo, ela é realmente o símbolo, né, do cristão, e está aí em todas as formas, em todas as denominações, e alguns até exageram, né, no simbolismo da cruz, e põem imagens de Cristo morto na cruz em seus templos. Nós temos então essa clareza sobre isso. Agora eu queria que vocês notassem um ponto interessante dentro dessa centralidade da cruz ainda, que está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 322. Diz assim: homem algum da terra, nem anjo do céu poderia ter pago a pena do pecado. Jesus era o único que podia salvar o rebelde homem. Nele, olha só, presta atenção agora, nele se combinaram a divindade e a humanidade. E foi isso que deu eficiência à oferta da cruz do Calvário. Na cruz encontraram-se a misericórdia e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha que lindo! Quando nós olhamos com profundidade as verdades da cruz, nós compreenderemos as verdades bíblicas sobre Cristo humano, Cristo divino, Cristo juiz, Cristo advogado. Esse é o olhar mais profundo da verdade de Deus. Na meditação aí no cuidado de Deus, diz assim: o sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as verdades. Então, em torno do que estão agrupadas todas as verdades bíblicas? Eu vou repetir. O sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno do qual se agrupam todas as outras verdades. Então, aonde que se agrupam todas as outras verdades? Como? Expiação pelo pecado. Expiação pelo pecado. Essa é a palavra-chave para nós entendermos todas as outras verdades bíblicas. Entendermos a expiação pelo pecado. E continua o texto, diz assim: para que seja devidamente compreendida, olha só, para que seja devidamente compreendida e apreciada toda a verdade contida na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, precisa ser estudada a luz que jorra da cruz do Calvário. E em ligação, olha aqui o ponto, precisa ser estudada a luz que jorra da cruz do Calvário e em ligação com a assombrosa verdade central da expiação do Salvador. Os que estudam o maravilhoso sacrifício do Redentor crescem em graça e conhecimento. Aqui entra o ponto-chave da nossa mensagem. Nós precisamos estudar com profundidade a cruz de Cristo. Precisamos estudar com profundidade a expiação. E aqui diz que a cruz do Calvário se liga, ela é ligada com a verdade, a assombrosa verdade central da expiação. Se nós voltarmos ao simbolismo, ao ritual do santuário, existem verdades profundas sobre a expiação de Cristo. Muitos cristãos evangélicos e até adventistas, infelizmente, focam na cruz de Cristo e se esquecem da verdade assombrosa por trás, que vem depois da cruz, não deixando a centralidade da cruz, mas que é a expiação. A Bíblia fala do dia da expiação, do ministério que fazia o sumo sacerdote,
Existe uma verdade profunda que precisa ser estudada. Nós não vamos conseguir em pouco tempo chegar nos detalhes e na profundidade desse tema, de nenhum tema, em pouco tempo. Precisa ser estudada diligentemente a cada dia. Então, para isso, nós precisamos entender essa verdade para irmos então para as conclusões. Vamos pensar um pouquinho nessa obra de Cristo como sumo sacerdote, Hebreus 7, a partir do verso 25. Hebreus 7, a partir do verso 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Verso 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de ofertar cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Na meditação Maranata, página 278, diz assim: agora, enquanto o precioso Salvador está a fazer expiação por nós, ou seja, agora o nosso grande Salvador está ainda fazendo expiação por nós. Então a expiação ela não foi completa na cruz, como muitos ainda dizem. Mas a expiação foi completa na cruz. Cristo ainda continua a fazer expiação por nós. Agora, nós devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. No serviço simbólico, quando era efetuada a obra da expiação pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre, requeria-se do povo que afligisse sua alma diante de Deus e confessasse seus pecados para que fossem expiados e apagados. Será exigido menos de nós neste dia antitípico de expiação, quando Cristo está intercedendo por seu povo no santuário celeste e deverá ser proferida a decisão final irrevogável sobre cada caso? Eu vou repetir um pedaço. Será exigido menos de nós neste dia antitípico de expiação? Ou seja, nós precisamos estudar como foi o dia típico da expiação e entendermos qual é o nosso papel hoje nesse dia antitípico, ou seja, o verdadeiro dia da expiação. No livro O Grande Conflito, página 623, agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso acariciado por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse para alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. É um tema profundo, muito profundo, que merece um estudo diário. Inclusive, a Ellen White aconselha que nós separássemos 1 hora diariamente para estudarmos o quê? A cruz de Cristo. O mistério dessa grande piedade
precisa ser estudado. Nós precisamos, irmãos, abrir nossos olhos, né? É até interessante que a tecnologia hoje tem procurado ampliar, né? A visão, meu celular não tem, mas existem muitos celulares hoje que já tem 2 câmeras. Não sei se vocês já perceberam. Por que os celulares hoje têm 2 câmeras? Para que exista um olhar mais profundo, né? Uma verdade maior sobre a imagem capturada. Então nós precisamos tirar essas escamas que muitas vezes estão nos nossos olhos e olhar com uma forma ampla as verdades. Em relação à fotografia também é uma verdade, né? Na fotografia a luz ela precisa ser colocada em mais de uma direção. Para quê? Para que a imagem não fique também com sombras, né? Para que tire as sombras das imagens. Então, nosso olhar precisa ser ampliado. Nós precisamos olhar com uma forma além do nosso olhar físico, olhar com o olhar da fé, o olhar espiritual. E eu queria convidar os irmãos para lerem novamente o que está escrito lá. Está escrito em Efésios capítulo 3. Vamos ler de novo agora, mas com um olhar mais profundo sobre essas verdades. O que Paulo estava orando pelos irmãos em Éfeso, mas é uma oração para nós também. Essas cartas também se aplicam para nós. Eu vou ler mais uma vez, a partir do verso 16, verso 17. Verso 17. Oro para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente, o quê? Perfeitamente compreender com todos os santos, não só com os santos aqui da terra, mas com todos os santos, inclusive os celestiais, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que profundo. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém e amém. Que isso seja uma verdade em nossa vida. Amém.